Pronto, está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros, companheiros de caminhada no ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui para mais uma jornada, mais um passo no ciclo de estudos Eureka 2023. Hoje conversando sobre quem? O Ego Game. O jogo que nós estamos. Muito bom. Deixa eu abrir aqui a página. Vocês fizeram algumas perguntas aqui. Vou abrir aqui o documento. Olha a luz aqui na minha cara. Mas antes de eu ir para as perguntas que vocês escreveram lá na tarefa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, nesse momento, fica à vontade. Só levantar a mão aí. Olá, ser alfabetizado, Jéssica. Primeiro. E aí, Jéssica? Olá! Por que sua frase é essa, Jéssica? Explica pra gente. Olá, ser alfabetizado é uma obviedade que a gente esquece, que a gente só consegue ler um olá, ser alfabetizado, porque a gente foi alfabetizado. Mas por que você colocou ela ali com que propósito? Com essa ideia de que não parece, mas é um privilégio poder ler. Nem todo mundo consegue decifrar esse código. Entendi. Legal. Tá certo. Diga lá, gente. Fique à vontade. Digo, eu só queria dar o testemunho da última prática. Testemunho do Senhor. E aí, depois que acabou nosso encontro, meu chefe chegou, consegui ser bunda dura por um pouquinho só, logo ele já desarmou, e aí eu fui lá e bunda mole. Aí, no domingo de novo, bunda mole, tinha que sair 1h. Não, na verdade tinha que sair umas 10. Ele falou, olha, eu preciso que você fique até 1h30 só para eu almoçar com as minhas filhas. E aí eu vou te dar R$50. Eu falei, tá bom, vou ficar. Aí na hora que ele chegou aqui, não, você vai ter que ficar mais. E eu tava sem comer, eu aceitei. Aí eu falei, nossa, eu vou encontrar com o pessoal, eu vou ter que falar alguma coisa, não é possível que eu vou continuar sendo essa bunda mole. Aí de novo aconteceu hoje. Na hora que eu vim trabalhar, cheguei e tava muito trabalho, muita coisa. E eu falei pra ele, eu vou te deixar na mão. Com esse trabalho, por esse valor, eu não consigo. E aí eu mantive, ele falou assim, não, mas aí ele começou a argumentar. Eu respirei fundo e lembrava só do bunda dura. Tipo, ok, eu preciso falar o que eu tenho vontade. Falei. No final, eu já tava falando meio rindo, sabe? Não com tanta convicção, mas estava falando. Então, eu queria só dizer que é um caminho longo para ser uma bunda dura, para dizer sim para as coisas quando eu quero dizer sim. Que legal, Jéssica. Valeu o testemunho. É isso aí. É uma prática. E aí a gente vai... Eu falei bastante na aula passada, né? Você tem uma meta de se tornar uma bunda dura, mas não é estralou o dedo, vai praticando. Igual qualquer competência. Imagina que você tem uma meta, você toca violão. Aí você tem uma meta de tocar uma música difícil. Não é? Você vai dormir e vai acordar tocando aquela música difícil. Você tem que praticar. Conforme você vai praticando, você vai cada vez mais chegando perto da sua meta, que é tocar música difícil. É a mesma coisa. Sua meta é ser bunda dura.
Então você vai praticando, 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 cada vez está chegando mais perto. E quando você é bunda mole, ou quando você fracassa na sua meta, você se pergunta por quê? O que aconteceu que evitou de eu dar mais esse passo? E aí você vai produzindo mais autoconhecimento que vai te ajudar no próximo momento e assim por diante. Então é isso aí. Seguindo, praticando. Meus parabéns. Prossiga. É mais fácil ter bunda dura lá na academia do que na vida, né? Ela só malhar o músculo, né? A vida tem que malhar a mentalidade. Edna, você é única. Diga lá, Edna. Fala, Ferrari único. Tudo bem? Beleza. Desculpa, essa semana eu deixei estressado, né? Perdoa, viu, Ferrari? Foi sem querer, né? Eu acabei esquecendo. Porra, eu acabei de falar que não é para conversar aqui. Eu falei, nossa, podia dormir sem essa. Podia dormir com as orelhas. Mas é bom, isso é bom. A gente tem que se educar, né? Tem que aprender, né? Ô, Ferrari, meu amigo, é o seguinte. Eu fiquei muito. Cara, eu fiquei assim. Eu tô apaixonada por aquela música que você coloca. Do Gratidão, Elliot, né? Do cara do Dr. Mr. Robot, né? Nossa, Ferrari, eu tô amando aquela série, eu tô assistindo. Só que eu queria te perguntar uma coisa, que eu fiquei na dúvida dela, é fantástica. Aquele cara, eu posso perguntar agora? Tá dentro, né, que você deu até, né, pra gente poder assistir. Aquele cara que ele fala, que ele conversa com ele, que na verdade ele achava que era o pai, é a mente dele, né? Assiste. Ou não, Assiste que você vai descobrir. Eu tô na terceira parte, mas eu só queria que você me perguntasse, porque eu fiquei na dúvida, porque o cara aparece, aí ele usa algumas substâncias e tal, o cara desaparece. Aí o cara aparece de novo, faz ele vomitar aquela substância, é muito louco. E ninguém vê o cara, no fim, quando mostrou ele lá caindo da ponte, não tinha ninguém. Cara, eu falei, cara, eu vou ter que perguntar pro Ferrari dessa série. Tô amando, Ferrari, muito boa, mas é muito comprida, né? É do tipo de pessoa que lê o fim do livro antes de começar? Tem assim. Eu tô com um pouquinho de pressa, Ferrari, eu sou ansiosa. Não trabalha essa ansiedade aí, vai assistindo, a série é ótima, e vai ter um momento que você vai. Ferrari do céu, o que aquele cara fala, é muito louco, e é tudo. Ai, meu Deus, é tudo que a gente já passou, né? Que a gente já se perguntou na vida, né? Meu Deus do céu. É muito bom. Entender, assistir tudo e não entendi. Aí você pergunta de novo. Tá bom, na hora que eu terminar, eu tô anotando um pouco de coisa assim que eu tô tendo umas dúvidas, mas isso aí que me deixou assim, sabe? Nossa, eu falo, gente, o que é aquilo, né? O que é aquilo? O que é aquilo? Eu não consegui ainda. Olha, tô na terceira parte. Mas eu não consigo assistir todo dia, né? São tantas tarefas, é tanta coisa para estudar, para aprender, e tem o trabalho também, né? A casa, enfim. Acaba que não dando tempo de assistir. Então, a hora que eu tenho um tempo, eu assisto, sabe? Não estou conseguindo ver, mas eu tô bem adiantada, mas assim, é bem comprida, extensa, né? Demora um pouco. Quando terminar, você vai querer que não tivesse acabado, né? Eu assisti 2 vezes. Nossa, mas eu tô amando, é muito boa, muito boa. Aquele cara lá, meu Deus, tá ensinando muito. Beleza. Valeu, e ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dó dele, Ferrari. Eu acho que ele sofre um pouco, né? Ele sofre muito, né? Tem um pouco de dó dele. Oi? O cara sofre pra caralho. Sofre muito, todo mundo quer pegar o cara, gente, ele é perseguido demais. Ele sofre não, ele sofre porque ele sofre mesmo, você vai ver.
Meu Deus. Eu vou seguir adiante aqui, Ed. Tá bom, Ferrari, obrigada. Um abraço para você, viu? Uma ótima semana. Obrigada por tudo. Pode falar, Yolanda. Depois vai a Jaciana. Olá, boa noite. Tudo jóia, Ferrari? Tudo bom, e você? Estamos bem aqui. Então, comer bem não é importante para você? Pra mim por que você pôs essa pergunta aí no seu... É porque a gente trabalha com alimentação orgânica, né? Aí eu coloquei Aí isso na minha... é um chamariz comercial. É um chamariz. Então, Ferrari, esse livro é terrivelmente bom, né? Mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o ser um desejo. Isso é interessante, né? E muita gente ainda acha, muita gente, apesar de que eu já entendi, mas conversando com as colegas, fica muita dúvida de que ser um desejo de ser eu é diferente de ser um fantasminha, um espírito, alguma coisa que está manifestando uma carne. Acho que você está me entendendo o que eu estou querendo passar. Estou te entendendo. Tem uma pergunta aqui que eu separei para a gente conversar, que é sobre o desejo. Daqui a pouco eu vou ler a pergunta e a gente conversa mais, tá bom? Tá ótimo, tá beleza, eu aguardo. E aí, Jaciane, como é que você tá? Pode falar. Olá, Ferrari, pessoal, boa noite. Estou bem. Que bom. Eu queria. Estou bem doida, mas estou. Eu quero pegar um. Cada dia mais doida. Doida é normal, né? Pois é. Então tá bom. Com relação a essa coisa com relação a essa coisa do relato aí da Jéssica, fazer as coisas assim, ser firme, né? No seu propósito, não se deixar levar pelo que o outro vai pensar ou vai dizer, e saber dizer sim quando quer dizer sim, dizer não quando quer dizer não. Mas aí você tem um livro, que eu não estou lembrando qual é, que fala que somos espelhos, que eu sou o outro é espelho. Então, nesse caso, quando a pessoa não é firme, né, é bunda mole, não é bunda dura, ela está vendo o espelho dela ali no outro, e é por isso que ela tem que ser firme, ela ou eu, sei lá, tem que ser firme no propósito do desejo, porque ela está vendo ali um espelho sei lá, da vitimização dela, ou dela se achar bunda mole mesmo, fraca, alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com isso? Cada caso é um caso. Ninguém é bunda mole pelo mesmo motivo. Ah, eu sou bunda mole, tem um motivo. Sim. Ah, eu também sou bunda mole, é outro motivo. Aí o outro fala, mas eu também sou bunda mole. Sim, mas é outro motivo. Ou seja, não tem um motivo único para uma pessoa ser bunda mole. E não é só um motivo, às vezes tem uma fileira, tem assim, uma fila de motivos. São 50 motivos, um atrás do outro, assim, para você ser bunda mole. Cada um tem uma fila diferente. Então, o que acontece é que você tem que analisar. Que nem eu falei para a Jéssica. É isso, mas a análise é feita a partir do que a gente vê no outro. Não, como é que você vai analisar o outro? Você tem que analisar você, só consegue analisar você. Deixa eu terminar que você vai entender. O que precisa ficar claro é a diferença entre a meta e a análise. Então, quando você define uma meta, a meta é simplesmente para você saber
qual é a melhoria que você quer fazer em si. Então, no caso da Jéssica, que provavelmente vai durar um tempo aqui, que vai servir de exemplo, né, Jéssica? Agora ficou o exemplo da Eureka 2023, bunda mole, bunda dura. O caso da Jéssica, ela fez o exercício e ela entendeu que o GPS dela estava dizendo para ela ser bunda dura, através da análise do sofrimento dela. A gente começou falando sobre porque ela estava sofrendo. Ela foi analisando e descobriu que ela estava sofrendo porque ela dizia não quando queria dizer sim, dizia sim quando queria dizer não. Então ela estava se bancando. Aí ela ilustrou com a metáfora da bunda dura e da bunda mole. Então, o recorrente, o padrão de comportamento recorrente é a bunda mole. Mas ela não quer, o GPS dela está falando para ela que quer ficar nesse padrão de comportamento de bunda mole é mal viver. E ela entendeu que ela precisa ir para outro jeito de viver de um outro jeito, sem ser bunda mole, ser bunda dura, assumindo o seu desejo, o desejo dela, né? Eu quero, eu não quero, não quero. Eu não vou falar que eu quero quando eu não quero e falar que eu não quero quando eu quero. Esse que é o sim e o não. Assumir o desejo, bancar o desejo. Então ela traçou essa meta, ser bunda dura. Essa meta é uma coisa que ela almeja que seja o natural, seja o constante, né? Porque ela está aqui na bunda mole. O constante é a bunda mole, mas ela não quer viver assim, ela quer viver aqui, ó, nessa constância. Então é como se fosse subir um degrau na qualidade do viver dela. Agora, na hora que ela está vivendo as circunstâncias da vida dela, ela não dá esse passo. Toda vez que ela não dá esse passo, ela fala, opa, mas por que eu não estou fazendo o que eu me propus, não estou vivendo como eu me propus viver? Porque eu voltei ao padrão de comportamento de bunda mole, sendo que eu quero ser bunda dura. Então, não tem problema não atingir a meta, mas é preciso entender que você deseja isso, para na hora que você não fizer, você olhar para trás. Você deu um passo. Você queria dar um passo para cima, mas você deu um passo no mesmo lugar. Aí você olha para trás e fala, por quê? Por que eu não fui rumo ao meu desejo, que é ser bunda dura? Por que eu continuei nesse padrão de comportamento recorrente? Cada um, na sua vida, deve fazer isso. Coloca a sua meta de como acha que deve ser para viver melhor, e quando não conseguir, se pergunta, por que eu não fiz se eu quero? E aí que entra a análise. Aí você tem que analisar o que te impediu de viver do jeito que você quer viver. E aí você analisa, olha todas as coisas que te impediram e você fica consciente através da análise. Só que aquele momento já passou. Só que a análise te ajuda a ficar mais lúcido, consciente sobre as coisas que te atrapalham. Então, no próximo momento vai vir uma nova situação e você vai repetir com o mesmo padrão de comportamento, no caso do exemplo de bunda mole. Aí você percebe porque a análise te ajudou a ficar um pouco mais consciente. E aí talvez, e foi inclusive o testemunho da Jéssica hoje, né, que ela colocou a meta dela, ela tentou e não conseguiu, mas ela ficou observando e aí no outro momento ela se bancou. Então a gente vai praticando e vai ficando cada vez mais fácil se bancar. E toda vez que não consegue, analisa e tenta se bancar de novo, e assim vai, até que uma hora fica o tempo todo no novo padrão de comportamento, no padrão de comportamento desejado.
Entendeu? Então, a meta e a autoanálise tem que caminhar juntas, as duas. A meta fica lá, e quando você não chega nela, você usa a análise para entender por que você não chegou. Esclareceu? Esclareceu, Jaciane? Sim, eu sim, sim. Tá ótimo. Obrigada. Andressa, eu vou dar a vez para você falar, mas por favor, tá? Vai lá. Então, Ferrari, eu ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, eu ouvi a Jéssica falar, né, a respeito do trabalho. Eu já passei por uma experiência muito interessante, que no semana passada estava meio revoltada com uma pessoa que entrou lá, que manda em todo mundo, que eu estava nervosa, e a diretora voltou de férias justo hoje, né? Aí eu estava lá, tranquilo, eu tive um insight, foi de repente, sabe? Eu estava ali, e ela grita com todo mundo, ela xinga todo mundo, e tipo, isso me incomoda, né? E eu tava normal lá. E agora ela comigo. Aí eu fui fazer o café. Fiz o café da manhã normal. E ela não tinha chegado ainda, ela chega depois de mim. Aí também, aí eu falei, eu fico fazendo de tudo pra ela não chamar minha atenção, entendeu? Não dou motivos. Aí fiz o café, ela falou assim, Andressa, aí entrei na secretaria, ela falou assim, uma coisa pra te falar, vem aqui. Olha, esse café que você faz, tá tudo errado, porque você não coloca, olha aqui, olha bem pra setinha que eu vou te mostrar. Você, por isso que o café esfria. Eu falei, ai, gente, eu vou ter que tomar, eu vou ligar de novo, porque eu vou tomar mais um golinho. Eu falei, vem aqui. Ela fala assim, mas ela fala com todo mundo, é o jeito dela, e eu não tinha percebido, ela entrou nova agora, entendeu? Ela não é uma pessoa, é o jeito dela falar. Sabe, eu até chorei depois, que ela é uma boa pessoa, só que eu não estava entendendo ela. Aí ela falou, você vem aqui. E eu que sou orgulhosa, eu senti que isso está em mim, entendeu? Esse orgulho está em mim, que eu não gosto de ser chamada atenção. Ó, essa setinha você vira pra cá, tá? Só que ela fala assim, no jeito dela. Tá vendo? Por isso que o café esfria. Tá vendo isso? Essa setinha você vira. E o pessoal tudo olhando pra minha cara, todo mundo fica louco lá, não quer matar ela. Aí eu falei, nossa, juro, eu senti uma coisa tão assim, uma paz, cara, que eu não sei de onde veio. Aí eu falei assim, nossa, mas muito obrigada, mais uma lição de coisas. 14 anos fazendo café errado, muito obrigada por me ensinar a fazer café. Juro, não, eu te juro, mas foi uma coisa tão tranquila. Eu não sei explicar, Ferrari, nem eu sei como aconteceu comigo. Juro, não tem explicação. Eu senti uma coisa tão boa. Aí ela ficou e olhou assim, abaixou a cabeça. Eu falei, muito obrigada, porque você, 14 anos fazendo café errado nessa escola, nunca ninguém teve a capacidade de ver eu fazendo café errado e me explicar. Agora você chegou agora e está me ensinando. Muito obrigada. E Beleza. coloquei café lá. Eu falei assim, outra coisa, eu não sei assim como liga, né? Porque agora eu café. Ela falou assim, não, André, você já apertou o botãozinho, tudo bem, é porque assim, ela não acende direito. Aí, ó, aí passou, né? Isso que eu cheguei de manhã. Aí daqui a pouco eu peguei um resultado dos exames lá, comecei a passar mal. Um resultado meio suspeita de câncer lá, aí comecei a passar mal. Só que eu não falei pra ela nada. Aí eu falei, gente, tô passando muito mal. Aí meu amigo pegou até meu resultado do exame, né? Aí ela falou, ai, Andressa, e eu só falei com meu amigo, eu falei, não comenta com ninguém. Aí eu peguei, ela falou, e eu tava passando mal, ela viu eu tremendo, tremia, ela pegou e ligou o ar-condicionado, Andressa, calma, ela veio me ajudar. Calma, Andressa, liga o ar-condicionado, tá tudo bem, e veio me ajudar. Porque eu aceitei ela, eu recebi ela, entendeu? E ela, entendeu? E às vezes a gente tem uma má impressão, porque tá tudo na gente, sabe? E isso foi tão bonito, eu até chorei depois, de emoção, de ter vencido isso em mim, porque tudo é a gente, né, Ferrari? E eu não estava enxergando isso. Eu me senti tão bem, uma paz tão. Foi de repente, assim, me veio, sabe? Foi tão natural. Beleza. Você tá há 14 anos fazendo café errado e Entendeu? E hoje uma pessoa me ensinou a fazer certo. E por isso que eu te falo, você é o aluno e o professor da escola. Você é o aluno e o professor da escola, entendeu? É isso que a gente tem que ter humildade. E isso eu vi em mim, que eu tenho arrogância. Eu senti arrogância em mim. A arrogância que eu via nela estava em mim. Tá entendendo? Ficou muito claro. É um já espelho, função espelho. valeu, Andressa. Gratidão. Tamo junto. Você tá há 14 anos fazendo café errado e a humanidade está há 2.000 anos vivendo errado. 2.000 anos não, né? 2.000 anos só
no calendário cristão. Vai saber quanto tempo tem. 2.000 anos vivendo, a gente vai ver, né? Altruísta. Bom, muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou... A Iracira. Pode falar, Iracira. Oi, Ferrari. E aí, Iracira, como você está? Estou bem. Eu tinha pedido para falar e eu acho que eu botei o dedo errado de novo, porque eu olhei aqui e não estava mais verde ou azul. Tem um tempo, o próprio Telegram passa alguns, acho que depois de 5 minutos ele desliga. Ah, tá, automático, né? É. Tá bom. Pois é. Eu até já acho que eu até acabei esquecendo o que era que eu ia falar, porque demorou, né? Mas eu acho que era a respeito do que tu falou aí, do padrão de comportamento, né? A gente toma uma decisão e quando a gente vai executar essa decisão, você acaba não não executando o que você quer, mas repetindo o que você não quer, entendeu? A respeito desse padrão, eu acho assim que é tipo um ponto fraco que a gente tem. Eu, por exemplo, acho que eu tenho um ponto fraco de me colocar muito demais no lugar do outro, assim, em excesso. E não tem como a gente, vamos dizer, saber exatamente. Não existe você se colocar no lugar do outro. Isso não, é impossível. Mas a empatia, né? O que fala, empatia, a gente tenta se colocar no lugar do outro para e pensar o que ele está pensando para você não agir de forma que magoe ou que fira ou que viole a outra pessoa, né? Principalmente você violar a outra pessoa, seja em pensamento ou palavra, essas coisas assim. Então, eu tenho muito isso. Não tinha consciência disso, eu sofria muito com isso. Aí eu fui tomando consciência aos poucos de que eu me importava demais com os outros. Assim, eu queria me colocar no lugar dos outros, queria saber o que era que eu estava fazendo, o que era a reação da pessoa e tal, de acordo com o que eu estava fazendo. Mas não existe isso de você se colocar no lugar do outro. Eu acho que não, é impossível. Você pode supor, você pode, não sei, pode imaginar, né? Você imagina o que é a outra pessoa, porque afinal de contas você sente do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas que a outra pessoa. Mas tem um outro lado. Eu sou assim, eu tenho esse ponto fraco, esse padrão, né, de comportamento que causa alguns transtornos, até de conflito em mim mesma e com as outras pessoas. Mas tem o outro lado também. Eu sou extremamente explosiva quando assim, é como se eu tivesse um cordão bem comprido. Aí eu vou queimando aquele cordão, eu vou tentando entender a situação, eu vou vou preenchendo todas as brechas, vou entendendo, vou me colocando na mesma situação, assim, eu procuro entender nos mínimos detalhes uma situação que eu quero resolver. Só que chega num determinado momento que o pavio acaba, entendeu? Quando eu coloco todas as possibilidades imagináveis que eu consigo, claro, imaginar, para resolver um problema. E eu não vejo, não é que eu não vejo a saída, eu vejo que eu vou ter que tomar uma atitude drástica, aí simplesmente eu realmente tomo uma atitude assim radical. Então, assim, parece que eu sou muito ou tudo ou nada, entendeu? Aí eu tenho que trabalhar mais assim o meio, né? O meio, porque eu tô assim, sou muito radical nos dois extremos.
Então, aí eu preciso trabalhar mais essa questão assim do meio, vamos dizer assim. Fui clara? Deu para entender? Sim, entendi. Um dado que eu posso falar para vocês e vai ajudar, vai ajudar e não vai ajudar, né? Porque eu vou tipo só dar um spoiler, mas não vou dar o spoiler inteiro, só vou dar um comecinho do spoiler. Porque a gente está na fase existencial, e a fase existencial é para a gente entender o processo de criação de realidade. E no finalzinho agora a gente entra um pouco no psicológico, mas é de leve. Vocês só vão entender mesmo a natureza humana quando chegar na parte psicológica, que aí vão ter livros que vai esmiuçar a coisa. E então é complicado ainda, sem entender coisas que vocês não estudaram ainda, fazer análise. Vocês podem sempre já fazer, né? Quem não tem, que eu falei para o Luiz semana passada, quem não tem cão caça com gato, né? Você está lá sofrendo, você precisa fazer análise, com o que eu vou fazer? Com o que eu tenho, né? Mas eu preciso entender algumas outras coisas para fazer uma análise melhor. Quando você entender, você vai ter isso à disposição. Por enquanto não tem, você faz com o que você tem, mas em breve vai ficar mais claro. E aí, quando vocês entrarem na parte psicológica, não é complexo, é simples o que tem para ser entendido, mas a falta de prática de vocês com a natureza humana faz com que a coisa fique difícil. Mesmo vocês entendendo, tá, eu vi, tá, ficou óbvio, Ferrari. Mas no dia a dia, na hora que você pegar uma situação para analisar, ainda assim vai ficar difícil. Então, vai requerer prática constante, desenvolver uma competência em fazer análise. Isso aí que você chamou de 880, logo mais você vai chamar de outra coisa e aí você vai entender melhor isso, que agora não dá para te falar. Tá certo, Ferrari. Assim, eu quando eu vou tomar alguma decisão ou quando eu estou numa determinada situação, eu levo muito em conta a questão do ser, entendeu? É por isso que eu tenho esse extremo, o extremo de estar querendo me colocar no lugar da outra pessoa. Porque eu sei que ela é um ser igual a mim, entendeu? Aí eu fico querendo enxergar a pessoa não como uma personalidade, mas como um ser, entendeu? Ótimo, Ferrari, obrigada. Mas é isso que todo ser é, um ser, né? Quando eu olho para outra pessoa, eu vejo ser também, é normal. Isso é positivo. Não tem nada de ruim nisso. O ruim é o contrário. É quando você vê só um trem ali, um objeto. E um objeto que você precisa manipular porque está te atrapalhando. Aí não vai produzir boa convivência. A gente faz isso, né? Às vezes a gente não quer, mas a situação exige que você tome certas atitudes, porque é da personalidade, por exemplo, da pessoa que você está lidando. Então, se a gente não tiver muito discernimento, né, entre o ser e a pessoa, saber realmente discernir entre o ser e a pessoa, a gente cai nessa armadilha de querer manipular o outro porque você conhece alguma outra coisa. Mas eu acho que a gente tem discernimento assim mais claro, fica mais. A gente sofre, mas sofre sabendo por que está sofrendo e como contornar o sofrimento, né? Assim, não é manipular o outro porque a gente isso, aquilo. O lance é entender que a manipulação não é positiva, de forma alguma. Você pode executar, mas ela não vai produzir boa convivência. Isso, certo. Muito bem, eu vou falar um pouquinho aqui e depois vou para as perguntas e a gente continua conversando. Dizer para vocês que o livro Ego Game
ele não é um livro antigo, ele é novo, não é tão novo, não é dos mais novos, mas ele é recente. Comparado com alguns outros, ele é bem recente. Eu já falei para vocês que quando eu escrevo o livro, eu não fico pensando, eu vou escrever o livro para os alunos do ciclo de estudo exclusivamente. Não. Eu sempre penso que uma pessoa que está navegando lá na internet vai pesquisar um assunto e aí a hora que ela digitar lá vai cair no livro que tem um assunto que ela está pesquisando. Então eu procuro colocar no livro, em todos eles, um pouco de tudo, assim. Ela vai chegar lá e ela vai ler um livro e tem vários outros que ela não conhece. Então, naquele livro, além de esclarecer sobre aquele assunto, eu coloco um pouco de tudo no livro. O Ego Game ele é bem assim, ele é um livro bem completo. Lendo o livro Ego Game, agora, no fim do ciclo de estudos, da fase existencial do ciclo de estudos, vocês entendem bem o livro. Agora, ele é um livro que poderia estar no começo, né? Porque ele resume tudo e ele também dá uma pincelada de tudo. Então, ele podia ser o primeiro livro, por exemplo. Aí você ia ler o Ego Game, sendo o primeiro livro, e se achar estranho. Porque ela está falando de tudo que é estranho, né? Está falando da realidade ser virtual, experiência de fisicalidade, está falando de você ser nada e não sei o quê. Se fosse o primeiro livro, você não ia pegar nada, provavelmente, que é mais ou menos a leitura que alguém que está lá na internet que digitar e cair no Ego Game, ele vai ler, ele vai achar estranho, interessante, mas estranho, não vai entender muito bem, vai entender um pouquinho de coisa e talvez se interesse em ler mais coisas para entender melhor o livro. Está muito condensada ali a informação. Tem um monte de coisas condensado. Agora, no fim, aí se ele fosse o primeiro livro no ciclo de estudo, você ia ter que ler todos os livros para depois lembrar do Ego Game e falar, porra, estava tudo lá. Estava tudo lá, eu não vi. Agora, como ele está no fim, é o contrário. Você viu todas as coisas devagar e você chega e fala, olha só, resumiu tudo que eu já vi. Faz o caminho contrário. Eu fiquei em dúvida se eu colocava o livro no começo do ciclo de estudos ou no fim. Mas agora, conforme eu vejo ele funcionando no fim, eu acho que no fim é melhor, porque no começo vocês iam ficar boiando demais. Além do que ele já toca em algumas partes psicológicas, né? Então fica melhor ali para o fim. Bom, eu queria contar isso sobre o livro para vocês, a posição dele aí, a função dele, enfim, coisas que só o autor do livro sabe. É isso. Ele dá uma espécie de dá ou desce, assim. Ele chega para o leitor e fala, então, é isso aí, ou dá ou desce, né? Ou dá ou desce, né? Tá tudo escancarado aí, né? Então agora você faz alguma coisa a respeito ou não vai acontecer, você vai continuar na mesma, né? Você vai continuar jogando o mesmo jogo. E ele traz essa questão muito importante de entender a experiência como um jogo. É muito importante isso. Ajuda muito. Ajuda muito a você entender o funcionamento da experiência humana. Você pode pensar em qualquer coisa como um jogo.
Você pode olhar, você pode pensar que a sua máquina de lavar roupa é um jogo. E quando você vai lavar roupa, você está jogando um jogo. Por quê? Porque você vai com a roupa, você pega a roupa suja, todos os ingredientes do jogo, né? E aí você tem o objetivo, que é ficar com a roupa limpa. E aí, para ficar com a roupa limpa, você vai ter que usar uma estratégia, que é a máquina de lavar roupa. Aí você vai ter que respeitar um monte de regras. Você tem que pegar a roupa e colocar dentro da máquina. Se você pegar a roupa suja e colocar no tanque e não colocar dentro da máquina de lavar, sua roupa não vai lavar. Se você pegar a roupa suja e colocar, sei lá, dentro do fogão, não vai lavar. Porque não funciona. Você tem que pegar a roupa suja e colocar dentro da máquina. Porque é assim que joga o jogo de lavar roupa. Então, tudo que você vai fazer é um joguinho. Tem umas regrinhas. Se você desrespeitar as regras, não vai funcionar. Tudo. Observa tudo. Tem um estudo como que eu vou falar isso? Tem um estudo que as pessoas que existe, é tipo uma disciplina, chama Teoria dos Jogos. O John Nash adorava isso aí, né? Por isso que ele ficava lá, olhando as coisas. Teoria dos jogos é você olhar tudo como um jogo. Lavar roupa, não sei o quê, você fica olhando e vendo como é que funciona, quais são as regras que fazem aquilo funcionar e tal. E se você aplicar isso na sua experiência humana, você vai entender o ego game. Você vai entender o que está explicado no ego game ali, você vai entender o jogo humano. E então é muito facilitador. Qual é a palavra correta? É muito benéfico, ajuda muito. Você pensar nas coisas como um jogo. Objetivo, estratégia, jogador. Objetivo, estratégia, jogador. Basicamente isso aí, né? E regras. Objetivo, estratégia, jogador, regras. Você vai visualizando como tudo funciona. A experiência humana não é diferente. E aí o livro Ego Game vai fazer isso. Ele vai explicar a experiência humana como um jogo. E começa explicando várias coisas. Uma delas, muito importante, que é fundamental, que a gente viu aqui na fase existencial, é entender que esse é um jogo de realidade virtual. Por isso que chama, faz analogia com videogame. Porque se você não despertar para isso, se você ficar na mentalidade materialista, você não consegue escapar de uma coisa no jogo que te faz viver mal, que é o vitimismo. A mentalidade materialista, impossibilita você sair do vitimismo. Você fica preso lá por conta da mentalidade materialista. Então, é muito importante entender que o Ego Game é um jogo de realidade virtual. O jogo que você está jogando é um jogo de realidade virtual. Que a realidade é virtual. É um jeito de falar, né? O que é verdade, a realidade, como a gente viu nos outros livros, a realidade não é física, ela é uma experiência de fisicalidade. É tudo jeito de falar a mesma coisa, jeito diferente de falar a mesma coisa. O que você está tendo é uma experiência de matéria. E não matéria. Isso faz toda a diferença. Quando você acha que a matéria é material, você está na mentalidade materialista. Quando você entende que a matéria é uma experiência de materialidade, você não está na mentalidade materialista, você está na mentalidade existencialista. Você é o experimentador dessa experiência de materialidade. Essa é uma regra no jogo, um equívoco no jogo, que se você não perceber, vai fazer você viver mal. Igual quando você está jogando, sei lá que jogo que é, né? Basquete, e você põe o pé na bola. Não vai adiantar, você vai jogar mal, porque pé na bola faz você jogar mal o basquete. E se for futebol, mão na bola faz você jogar mal. Enfim, a coisa mais importante de um jogo é você entender o seguinte:
Em um jogo, o jogo tem um funcionamento. A palavra principal é essa. Entenda isso. Tudo é um jogo. E todo jogo tem um funcionamento. Então, tudo tem um funcionamento. Tudo tem um jeito que funciona. Tem um jeito de funcionar. A frase da Yolanda. Comer bem é importante para você? Por que essa pergunta? Porque implica que a alimentação faz parte do bom funcionamento da saúde. Se você comer mal, a saúde não vai funcionar. Tudo tem um funcionamento. Como é que você faz para beber água? Tem um jeito que funciona. Você pega, abre a torneira, põe a água dentro do copo e bebe. Se você abrir o copo para colocar a torneira dentro, não vai funcionar, porque não é assim que funciona. Não adianta você colocar copo dentro da torneira. Você tem que colocar a água da torneira dentro do copo. Como é que funciona a conversa? Você tem que falar para a pessoa ouvir. Se você não falar, ela não vai ouvir. É assim que funciona. Mas você não ouviu? Eu não ouvi, você não falou? Mas eu tenho que falar para você ouvir? Tem. É assim que funciona. Então, observa. Tudo tem um jeito que funciona. Por quê? Porque tudo tem um funcionamento. Aí você vai lá e fica... Tem uma pessoa lá você chega e tem uma pessoa olhando para a terra. Aí você fala, o que você está olhando para essa terra? Eu estou esperando nascer um pé de abacate. Você plantou abacate aí? Não. Só que eu estou esperando nascer. Mas como é que você está esperando nascer o pé de abacate se você não plantou abacate? Precisa plantar? Precisa. É assim que funciona. Você precisa plantar o abacate para nascer o pé de abacate. Senão não funciona. Ou então você planta. Aí a pessoa, entendi, ela vai lá e planta abacate. Aí você chega lá, ela está lá chorando debaixo dela. Fala, por que você está chorando? Não, é porque na verdade eu queria morango. Mas você plantou o quê? Eu plantei abacate. E você está esperando morango por quê? Porque eu queria. Não funciona. Não é assim que funciona. Se você plantar abacate, vai nascer abacate. É assim que funciona. Se você quiser morango, você vai ter que plantar morango. Tudo tem um jeito que funciona. Você pega o seu carro. Aí você pega, engata ré e quer ir para frente. Não vai. Se você engatar ré no carro, ele vai para trás. É assim que funciona. Aí você pega e põe suco de laranja no tanque. E você quer que o carro anda. Aí vai, meu carro não anda. Você colocou gasolina? Não, coloquei suco de laranja. Mas não funciona. Não é assim que o motor do carro funciona. O carro funciona com combustível, combustão. Precisa de gasolina. Suco de laranja não faz combustão. Não é assim que funciona. E os exemplos são infinitos, porque tudo tem um funcionamento. Você chega na sua casa, está escuro. Aí você pega e abre a torneira. Vai ficar claro se abrir a torneira? Não. Por quê? Porque a torneira não serve para acender a luz. Não é assim que funciona. A torneira serve para abrir o registro e fazer a água sair. Para você acender a luz, que você está no escuro, você tem que usar a tomada que está na parede. É assim que funciona. Abrir a torneira não faz a luz acender, não funciona. Quando você é criança,
você não sabe como nada funciona. Você não sabe, você não tem experiência sobre como funciona nada. Por isso você não consegue fazer nada. Você não sabe nem como você funciona. Você não sabe nem como você, no sentido de corpo. Você não sabe nem para que serve os dedos, para que serve o pé. Se soubesse, já saía andando. Demora. Demora até você entender. Ah, tá. Então o pé serve para isso. Ah, é isso. Os dedos servem para pegar. Ah, tá. E a boca? O que eu faço com esse trem? Ah, a boca. Aí a mãe enfia comida na boca. Ah, entendi. A boca é onde entra a comida. Não adianta colocar a mamadeira na orelha. Não funciona. E aí você tem que descobrir tudo. Desde que você entrou na experiência humana, você está num processo de descobrir como as coisas funcionam. Porque se você não descobrir como uma coisa funciona, você não vai conseguir fazer funcionar. Não vai. Se você não entende como funciona, você não pega o seu computador dá pau. O que você faz? Você fica desesperado. É a única coisa que você consegue fazer, você fica desesperado. Por quê? Porque você não sabe como um computador funciona. Você vai lá, liga ele na tomada e pum, milagre acontece. Mas se der um probleminha ali no software, danou-se, né? Você não sabe como o computador funciona. Ou se der um probleminha no hardware ali, tem que levar lá no técnico. O técnico vai resolver. Por quê? Porque o técnico sabe como funciona. E aí ele vai lá no problema e resolve. Então, isso é básico. E a gente ignora isso. Mas é fundamental. Se você compreender isso que eu estou falando aqui, ridículo de simples, vai te ajudar a viver mais. Você precisa entender como a coisa funciona para fazê-la funcionar bem. Senão, a sua ignorância te impede de lidar bem com aquilo, seja o que for. Seja um computador, seja uma caneta. Uma caneta, você não sabe. Dá uma caneta para uma criança. Ela vai comer a caneta. Ela vai colocar a caneta na orelha, vai quebrar a caneta. Não vai conseguir usar a caneta. Porque ela não sabe como a caneta funciona. Então, entenda isso. Você vive mal porque toda vez que você está vivendo mal é porque você está ignorante de como alguma coisa funciona. Você não sabe como funciona o seu carro, você não sabe como funciona o seu computador, você não sabe como funciona a geladeira, você não sabe como funciona o seu trabalho, você não sabe como funciona o jogo, você não sabe como funciona a economia do dinheiro, você não sabe a coisa que está fazendo você viver mal. Você está ignorante do funcionamento. Enquanto você não ficar consciente, enquanto você não sai do estado de ignorância e ficar consciente, você vai continuar vivendo mal. Porque a ignorância te impede de fazer a coisa funcionar bem. E a coisa funcionando mal é você vivendo mal. Viver mal é fazer a coisa funcionar mal. É isso que é viver mal. Quando você está lidando mal com a coisa, ela não está funcionando, você está vivendo mal. Se eu pegar e colocar aqui, sei lá, em vez de eu colocar o óculos, pegar aqui o meu, eu colocar o fone de ouvido e quiser enxergar bem, não vou enxergar, porque o fone de ouvido não funciona para enxergar bem. O que funciona é o óculos. Enquanto eu ficar usando fone de ouvido para enxergar bem, eu vou
está vivendo mal. Isso eu estou falando das coisas externas, para você entender que no lido com as coisas externas do cotidiano, assim, de escova de dente. Se você não souber como funciona a escova de dente, você vai viver mal. Então, estou falando das coisas externas para você se ligar como que é fato, é óbvio. Eu já tinha pensado isso. Se tivesse mesmo, não vivia mal. Se você tivesse entendido que você vive mal porque você está em estado de ignorância sobre o funcionamento daquela coisa, você não vivia mal. Porque você ia entender isso. Não, eu estou vivendo mal porque eu não entendo como a coisa funciona. Aí você ia atrás de descobrir como é que funciona e ia começar a viver bem, mas você está aí sua vida inteira aí vivendo mal. Então, o que eu estou falando aqui, embora deveria ser óbvio, não está. Então, entenda, você vive mal quando você não entende como uma coisa funciona. E eu dei exemplo aqui de coisas externas, palpáveis, que você vai lidar, coisas do mundo objetivo. Assim. Agora, tem uma coisa que também funciona e você não sabe como que funciona, que é você. Você não sabe como você funciona. Por isso que você não funciona. É simples assim. A sua natureza humana tem um jeito de funcionar. A criação de realidade tem um jeito de funcionar. A gente ficou estudando criação de realidade na fase essencial para entender como é que funciona a criação de realidade. Porque se tem um jeito como funciona, tem um jeito como não funciona. E você está nesse jeito aí, no que não funciona, por isso está vivendo mal. E você precisa entender como funciona. Então, a oficina vem e te explica. A criação de realidade funciona assim. Você é o criador, você usa o arbítrio, seu arbítrio tem que estar de acordo com o seu desejo, blá, 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 tudo que a gente já viu aí na fase existencial. É assim que funciona o jogo de criação de realidade. E a sua natureza humana, ela tem um jeito de funcionar também. Só que você ignora, você não sabe como é que sua natureza funciona. Sua natureza humana. Como é que a sua psique humana funciona. Como é que o seu desejo funciona. Como é que a sua mente funciona. E você não sabe como você, pessoa, funciona. Você, fulano. Pegar o caso da Jéssica, já que a gente perguntou. A Jéssica, além dela saber, para ela viver bem, além dela saber como funciona a criação de realidade, o ser dela como criador de realidade funciona, como a natureza humana funciona, ela precisa saber como que ela, Jéssica, funciona. Porque tem um funcionamento jessical, pessoal dela, que só acontece nela. O motivo da Jéssica, que nem eu falei, cada um tem um motivo para ser bunda mole. O motivo pelo qual a Jéssica é bunda mole é só dela. Tem um jeito que funciona essa mentalidade de bunda mole. Ela precisa olhar para isso. Para descobrir. Porque se ela está vivendo mal, é porque ela não descobriu ainda. E ela vai entender tudo que envolve isso e vai conseguir fazer funcionar o comportamento desejado. Então é isso. O Ego Game ele vem trazer essa dica valiosíssima. Você não precisa ir para nenhuma escola para aprender a viver bem. Por quê? Porque você já está na escola.
A gente estudou isso lá no livro do Apocalipse. O que é ser humano? É entrar numa escola. Que escola que é essa? É você sendo humano. Então você não precisa ir para uma escola para descobrir o que é ser humano. Você já está nessa escola. E como é que você descobre? Sendo humano, vendo o que funciona e o que não funciona. Igual na brincadeira lá, eu vou para a lua, eu vou para a felicidade. Tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. E quem vai te mostrar é a própria brincadeira. E se alguém falar uma coisa que a própria brincadeira te mostra o contrário, por que você vai acreditar no que está te falando? Se a própria experiência está te falando, se alguém te falar para você que para adoçar o seu café, você tem que colocar sabão em pó, você vai fazer isso? Olha, de manhã, quando você for colocar, adoçar o café, põe sabão em pó. Aí você fala, não, sabão em pó não adoça. Sabão em pó vai ficar borbulhando lá. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou discípulo de Melquisedeque, iniciado na quinta dimensão do não sei o que lá, então põe sabão em pó no café. Não, mano, não vou colocar porra nenhuma. Por quê? Põe você quer discípulo de Melquisedeque, quer colocar sabão em pó, põe você. A experiência está me mostrando que sabão em pó não adoça. É empírico. Empirismo. É empírico. É óbvio que sabão em pó, eu já coloquei uma vez, fiquei só espumando a boca. Não coloco mais. Você quer colocar, coloca. Então, se alguém te fala isso ou aquilo, você vai fazer por quê? Porque a pessoa é autoridade? Não sei. Quem tem que ser autoridade para você viver bem é o empirismo. Coloca em prática. Se funcionar, por que você vai fazer outra coisa? Funcionou, é assim que funciona. Se te falar que para lavar a roupa sem colocar a roupa no forno, você vai pôr por quê? Se não funciona. Seja cientista. Seja prático, seja empírico. Coloque em prática e vê se funciona ou não funciona. A experiência vai te mostrar. Se não funcionar, não vai funcionar. Se funcionar, vai funcionar. Não pede para ninguém te dizer. A Edna perguntou, o filme, o que vai acontecer? Assiste a porra do filme. Se o filme mostrar, mostrou. Se não mostrar, não mostrou. Simples. Para que complicar o simples? Fica no simples. Fica na prática. Fica no empirismo. O funcionamento da experiência humana nunca vai mentir para você. Nenhum jogo mente para o jogador. As regras são sempre aquelas. Testa as regras para jogar bem, para descobrir quais são e jogar bem. Os outros vão te dar informação equivocada, tendenciosa, porque vão querer que você faça isso, faça aquilo, que você... Enfim, vai ter N motivos para te dar uma informação, mas é só uma teoria.
Aí, se você quiser pegar a teoria e colocar à prova, beleza. Aí você está no empirismo, você está sendo cientista. Mas viver só no mundo da crença, do me disseram, então é isso, então é assim que funciona, e você está vivendo mal e nunca que você coloca em prova para ver se do outro jeito que funciona e o jeito que você está acreditando é que é o errado. Onde você está na cabeça, aonde que você está com a cabeça para viver sendo um crente, sendo que você é um jogador dentro de um jogo. Então você tem que colocar à prova o jogo para ver como é que o jogo funciona. É simples. É muito simples. Só que você tem que viver como um cientista. E no caso isso no conhecimento, né? no outro conhecimento do mundo, tem que viver como cientista, tem que saber como a escova de dente funciona, como o sabonete. Tem uma piada que é assim, lembrei agora. Você chega para a pessoa e fala, você sabe a diferença entre o pinico e a xícara? Aí a pessoa pensa. Pinico, a diferença entre o pinico e a xícara? Você fala, não sei. Você fala, então nunca me convide para tomar chá na sua casa. Não é? O pinico funciona para uma coisa, a xícara para outra. Então você tem que saber como o pinico funciona para viver bem, tem que saber como a xícara funciona. Tem outra piada que é nessa linha, que é assim. Você sabe como que... Você sabe a diferença entre o sabonete e... Essa já é mais... Mas foda-se, comecei, né? Você sabe a diferença entre o sabonete e o porco-espinho? Aí a pessoa pensa, não sei. Então... então cuidado quando for lavar a bunda, né? Porque você vai meter, em vez do sabonete, o porco-espinho lá na bunda. Então você tem que saber como é que o sabonete funciona, como o porco-espinho funciona. Você tem que saber como tudo funciona se você quer viver bem no mundo das coisas mesmo. Em relação às coisas. Outrociência. É importante a outrociência. Se não tiver outrociência, vai viver mal. Agora, e como você funciona? Precisa saber também. Como você funciona existencialmente, psicologicamente e pessoalmente. Fulanamente. Ser humano fulano. Precisa saber. Senão não vai conseguir fazer funcionar. Não vai funcionar. E não tem milagre, porque bosta não evapora. O bom é que você já leu o livro, que pronto, só fala o título ou a frase, você já entende tudo. Não tem milagre, porque bosta não evapora, porra. Então, ou aprende como é que ou descobre como funciona, não precisa aprender. Não é aprender. Aprender tem a ver com acreditar. Em um jogo que você está jogando, você não precisa aprender o jogo. Você precisa descobrir. O jogo já está funcionando. Você precisa observar o jogo e descobrir o funcionamento dele. Que nem lá no jogo eu vou para a Lua. Se você estivesse jogando, imagine que você está jogando xadrez, nunca jogou e tem que aprender jogando. Aí você mexe o peão lá, o cara não pode, o peão não mexe assim. Você vai demorar um ano até entender, imagina, até descobrir que o cavalo é 1, 2, vira para a direita, para a esquerda. O bispo é assim, não sei se vocês conhecem xadrez. O rei só anda uma, o peão anda todas, mas na horizontal. Enfim, vai demorar uma cara até você descobrir como é que movimenta cada... Mas, enquanto não descobrir, não vai conseguir jogar bem xadrez.
Então, precisa da outra ciência, entender como as coisas funcionam no mundo, as outras coisas. E para isso é outra ciência. Por isso que a outra ciência é importante, é o que a gente chama de ciência. Né? Se não entende como é que o organismo funciona, como é que vai produzir remédio para quando tiver com isso aqui, dor de cabeça, sarampo, enfim. Mas, para você viver, o seu viver, você precisa entender como você funciona. Aí não é outra ciência, é autociência. Ou você pratica autociência, você não vai descobrir como você funciona e não vai fazer funcionar. Você não vai funcionar. Tem um banner da oficina que fala assim, sua vida não funciona porque você não entende como você funciona. É isso. Por isso que sua vida não funciona. Você está no breu. Ele está esperando o breu desaparecer, que nem a bosta. E não vai desaparecer. Se você não praticar autociência, você vai continuar no breu, não vai ter autoconhecimento, não vai conseguir viver bem. O livro Ego Game, ele vem trazer isso para a gente. Olha que grande dica. Ele está falando, em outras palavras, está falando o seguinte: observe o jogo que você vai entender como é que o jogo funciona. É isso. Observa o jogo que você vai entender como o jogo funciona. Eu garanto para vocês. Porque foi assim que eu descobri. Tudo que vocês leem da oficina foi produzido através da minha observação do como o jogo funciona, o jogo do ser humano, a brincadeira do ser humano. Fiquei olhando, é assim que funciona. Eu vou lá e explico para ajudar o quê? Para vocês cortarem um caminho, cortar um atalho, porque olha e não enxerga, isso, assim, estou sendo bonzinho, né? Porque, na verdade, nem olha, né? Nem olha. Se olhasse e não enxergasse, estava bom. Estava ótimo. Eu estou olhando, mas não estou vendo, Ferrari. Tá bom, tá ótimo. Continuo olhando e tal. Mas o lance é que nem olhar, olha. Nem sabe o que é olhar. Não sabe o que é autoobservação. Não olha. Não olha, não fez o básico, né? Não olha como é que vai enxergar. Mas o livro está trazendo essa dica. Observa o jogo que você está jogando, que você vai descobrir como funciona. E você vai conseguir fazer funcionar assim que você descobrir. Cada coisinha que você descobrir vai te ajudar a fazer funcionar melhor. Cada mínima. É um passinho de formiga, tudo bem. Mas é para frente. Amanhã outro passinho de formiga, outro e vai. Se não der os passinhos de formiga, não vai descobrir nada e vai continuar não funcionando. Então, se você quer que a sua experiência funcione, você precisa observar o funcionamento do jogo. O funcionamento do jogo humano está acontecendo aonde? Em você. Então, você tem que se auto-observar. Você não precisa ir para a escola. Vou repetir isso porque é muito importante. Se vocês já estão careca de saber, quem ouvir aqui, às vezes não está careca ainda. Vai ajudar. Você não precisa ir para a escola para aprender a viver bem, para aprender como o jogo funciona, para aprender como você funciona. Você não precisa ir na escola para aprender porra nenhuma sobre viver bem. Porque você já está na escola. Você já está na escola. Ser humano é a escola. É a escola. Você já está na escola. Faz o que você veio fazer na escola.
Você veio para a escola para descobrir como é que funciona a experiência humana. Faz isso. Você veio para o jogo de ser humano para descobrir como o jogo funciona, para jogar bem o jogo e você passar as fases e ganhar no jogo. Faz isso. É por isso que você está nessa porra desse jogo. Faz isso. Você já está na escola. Seja, lá, voltamos lá no Apocalipse, lembra? Do aluno morto e do aluno vivo? Seja um aluno vivo. Fica aí, aluno morto, de olho fechado. Fecha o olho, põe a venda e enfia a cabeça dentro do buraco. É assim, aluno morto. Para não ver mesmo. Fecha o olho, amarra uma venda e enfia a cabeça no buraco. Fica lá e quer viver bem. É para acabar. E aí depois vem e quer que aconteça milagre, quer que eu resolva. Ferrari, socorro, me ajuda. Tira a cabeça do buraco. Nem fudendo! Ué, mas se você não tirar a cabeça do buraco, como é que você vai ver bem? Não, faz aí pra mim. Eu fico aqui com a cabeça no buraco, você resolve. Te dou plenos poderes, faz aí pra mim. Vai, faz aí! E faz logo, que tá doendo! Seria engraçado se não fosse trágico, né? Pronto, acabou. Acabou, o encosto foi embora. Eu achei que ia falar só um pouquinho. Eu vou para as perguntas. Só que hoje, lá no livro está falando, né? Você tem que pensar, né? Tem cabeça, mas não pensa, para quê? Tinha uma época que eu convivia, né, com os pessoal espiritualista e eles não podem pensar, né? Porque pensar é coisa do ego. Pensar não, você está no ego. Você começa a pensar perto de um espiritualista, desses assim, da meditação. Então você começa a pensar, o cara, não, você está no ego, sai do ego, não sei o quê. Você fica pensar é coisa do ego. Não pode pensar. Pensar é pecado. Não é nem pecado. Pensar é para ralé. A filosofia toda tem que ir pro lixo, né? Porque os caras pensaram para descobrir aquilo lá, mas não. Iluminado não pensa. Então, aí convivia com esse povo e não podia pensar e tal, essas coisas. Não, aí ficava com esse discurso, não pensa, não pensa. Eu falei, uai, você não quer pensar, então por que você não veio para a experiência de repolho? Você tinha que vir repolho, né? Repolho não pensa. Por que você veio brincar de ser humano? Você tinha que brincar de ser repolho, né? De ser cenoura, tomate, né? Dessas coisas. Mas veio logo para a experiência humana. Então, por que eu fazia essa brincadeira? Porque tem gente que tem a cabeça, mas não usa, ou seja, está vegetando. Vive igual um vegetal. Né? Qual é a diferença entre um repolho e você não pensar? Nenhuma. O repolho não pensa e você não pensa. Deu no mesmo. Então, eu falava isso, vai lá, desiste de ser humano, vai ser repolho. Porque aí você não vai pensar. Você vai ficar só no não pensamento. Então tem que pensar, essa é outra dica. Você tem que pensar. Você
tem que analisar para entender. Como que você vai entender o funcionamento de uma coisa se você não analisar, não pensar a respeito? Você tem que observar, mas observar e pensar, são as duas coisas ao mesmo tempo, é observação e análise. Daqui para frente vocês vão falar muito nisso, falar observação e análise. Porque não adianta essa observação ingênua do meditador. Eu sei que eu existo. Tá, você sabe que você existe, me daí, como é que funcionam as coisas? Para entender o funcionamento, você tem que pensar. Não tem como você entender o funcionamento assim, só sabendo que você é consciência. Se fosse assim, o neném já fazia tudo nascendo. Ele sabe que ele já é consciente, mas vai pensar. Então, essa é outra dica que o livro dá. Precisa usar a cabeça, pensar. E não é só pensar, ficar pensando. Tem que ter competência. Pensar com competência. Então, melhorar a capacidade de pensamento. Pensar cada vez com mais competência. E como é que faz isso? Exercitando o pensamento, igual um músculo. Igual qualquer habilidade que você quer fazer. Tocar violão, lavar louça, andar de bicicleta, assobiar. Tudo isso você precisa desenvolver a competência. Se não desenvolver a competência, não vai fazer bem. Bom, agora eu vou para as perguntas. E como o livro aqui, esse estudo de hoje convidou a gente para pensar, eu vou ler a pergunta, mas quem vai responder hoje é vocês, não sou eu, não. Tá? Então, eu vou ler a pergunta dos seus colegas e vocês vão usar aí, né, para não atrofiar, para mostrar que não é um repolho, que não é o que tem aqui dentro não é repolho. Vocês vão usar aí o cerebelo. O cerebelo fica aqui. Isso aqui é o córtex. Vamos usar aí o córtex. E vocês vão responder a pergunta dos colegas. Então, vamos lá. Eu estou aqui para ajudar. Pode ficar tranquilo. A primeira pergunta é: quais as principais inferências que podemos fazer? Cortei o texto aqui. Sabendo que somos um amontoado de memórias. Eu falei que dava um livro, né? Mas quem vai se escrever esse livro não sou eu, não, é vocês. Né? Vocês estão querendo me dar... escreve o livro. Não, quem vai escrever o livro é vocês. Vocês vão ter que pensar, se observar e escrever esse livro. A pergunta é ótima, mas quem vai escrever esse livro não sou eu, é vocês. Quais as principais inferências que podemos fazer sabendo que somos um amontoado de memórias? E aí? Quem tem respostas para essa pergunta? Eu vou fazer... Beleza, temos a Sabrina aqui. Depois eu faço a pergunta de uma forma melhor. É assim, mais simples. Boa noite, Sabrina. Pode falar. Seu microfone está fechado. Você precisa clicar mais uma vez aí, Sabrina. Desculpa. Vamos lá. Eu acho que se a gente tem um amontoado de memórias, tem um monte, uma em cima da outra, talvez tenha algumas que sejam mais importantes ou menos importantes que a gente considere. Não sei, estou chutando. E acho que isso estaria ligado com o significado que você dá a elas. Alguma coisa nesse sentido. Beleza, mas a pergunta não a pergunta é mais ou menos, não é bem essa. Quais as principais inferências que podemos fazer sabendo que somos um amontoado de memórias? Ou seja, o que podemos concluir uma vez que
somos um amontoado de memórias? Quais as conclusões que podemos tirar dessa evidência? É essa que é a pergunta. Alguém mais quer falar? Entenderam a pergunta? Uma vez que eu sou um amontoado de memória, o que isso significa? O que eu posso concluir a partir disso? Yolanda. Pode falar, Yolanda. Então, eu posso concluir que memória é como se fosse um livro escrito e posso mexer. Tipo, eu posso pegar algumas coisas e mudar, e melhorar. É isso? Pode ser isso? Sim, essa é uma conclusão. Porque a memória, ela não estava aí, certo? Ela apareceu. Então, essa é uma primeira coisa que você pode entender. Bom, se eu sou amontoado de memória, mas não veio tudo junto, então ela foi sendo colocada. Você pode concluir isso. Se ela foi sendo colocada, pode colocar outras e pode tirar. Né? Então, são conclusões que você pode fazer. Alguém mais tem conclusões? A Iracira tem aqui. Ó. Pode falar, Iracira. Ferrari, se a gente é um monte de memórias, né, um monte de informação que vai adquirindo com experiência, porque a gente é um recipiente. Assim, eu acho que o primeiro pensamento que me veio foi esse, que eu sou um monte de memórias, várias informações adquiridas com experiência. E esse monte de memória tem que estar em algum lugar. Assim, um recipiente dessa memória. E outra coisa é que ela muda, que ela é passível de mudança. Cada pessoa tem um monte de memória diferente, cada pessoa é diferente da outra, cada uma tem um amontoado de memória diferente. E a gente é um copo, um copo cheio d'água, entendeu? A gente é um recipiente. Pode pensar como um copo e a memória como água, ou pode pensar como um HD, né, de computador e as informações ali. Pode pensar na nuvem também, né, que hoje em dia tem a nuvem e as memórias estão lá na nuvem. Cada um tem o seu Google Drive. e vai armazenando lá. E pode, do mesmo jeito que você... Enfim, vocês que estão aí, eu concordo. Suas inferências são boas. Algo mais? Então, a Yolanda tem mais aqui. Vamos ver. Depois vai você, Yolanda. A gente pode entender que memória não apaga, né? A não ser que seja um trauma ou uma doença, né? Mas elas podem ser editadas. Eu já falei isso. Mas uma coisa que eu percebi, buscando na memória momentos comigo, né? Não memórias de filmes, essas coisas, memórias de momentos que aconteceu comigo, lembranças. A gente vê de um ponto como se fosse um sonho. Não sei se todos é assim. A gente não vê como se fosse do ponto da perspectiva que eu estou vendo agora a minha realidade. A gente vê como se fosse um sonho. Vê tudo, inclusive o corpo ali dentro. O que isso tem a ver com você ser um amontoado de memórias? Sua pergunta é específica, né? Isso aí que você falou tem a ver, mas não tem a ver com a sua pergunta. Tá bom.
Vamos lá, mais conclusões aqui. Jéssica, pode falar. Eu estava pensando assim, se eu sou um amontoado de memórias, eu posso utilizar essas memórias para me conhecer, para saber do que eu gosto, do que eu não gosto, e observar isso, analisar e me autorrealizar a partir disso, né? Beleza, concordo com você. Exatamente. Vamos ver quem mais. Edna, depois a Marilene. A Marilene primeiro, depois a Edna. Marilene, pode falar. Ei, Ferrari. Eu não sei se vai ter a ver, mas as memórias são passado, né? Então, de repente, a gente vive o presente, mas de acordo com coisas que nós vivemos no passado. Claro que veio. Desculpa, Marilene, eu não consegui te ouvir, que seu áudio está bem ruim. Você quer falar de novo? Ah, quero, desculpa, porque eu estou aqui num lugar fechado. Eu fone. As memórias são passado. Aí eu lembrei do que você falou dos livros, que presente é passado, né? Então, se a gente vive o presente através das memórias, tem a ver? Legal. Olha só o que você falou aí. Se memória é passado, se eu sou um amontoado de memória, olha que louco. Então eu sou quem eu fui. Não é? Não é? Eu não, estou inferindo. Bacana. Concordo com você. Valeu, Marilene. Vamos ver a Edna. Alô, Ferrari. Pode falar, Edna. Não estou te ouvindo. Tem que clicar mais uma vez aí. Não, ainda não te escuto, Edna. Seu microfone ainda está fechado. Eu suponho que você não está mais aí. Então, fechar seu microfone. Muito bem. Alguém mais? Senão eu vou para a próxima pergunta aqui. Tem outra. É isso. Isso aí que é pensar. Você pega uma evidência e faz. Dado essa evidência, o que eu posso concluir? Você está lavando roupa. Aí você põe a roupa dentro do fogão. Aí não lava. Aí o que você pode concluir? Isso é você descobrindo o funcionamento da coisa. Colocar a roupa no fogão não funciona. Aí você pega a roupa e coloca na máquina de lavar. Aí funciona. Aí você conclui. Colocar a roupa na... É isso que a criança faz. A criança faz isso. Cada um de nós, quando a gente é criança, a gente faz isso. Do 0 aos 5 anos, sem antes nem estar alfabetizado. A gente já entende uma porrada de coisas. A gente entende funcionamento de uma caralhada. Não tem uma palavra melhor para expressar uma coisa que é maior do que o infinito, do que caralhada, né? Uma coisa é muito grande. Não, tem infinitas coisas, é bastante. Tem uma caralhada de coisas, é mais do que infinito. Então, a criança ela aprende uma caralhada de coisas do 0 aos 5 anos. Ninguém ensina, não vai para escola nenhuma, é aquela caralhada de coisas, só como cientista. Quando você era criança, você era cientista. Cientista e autocientista. Ninguém te levava no bico. Você ia lá e experimentava. Aí depois que você começou a ficar adolescente, já jovem, você virou crente. Esqueceu que você era cientista.
Você, quando era neném, você era cientista. Se não fosse, você nem andar tinha. Você não tinha aprendido a andar nem a falar. Você ia aprender a falar, não fala não, porque falar é feio. Aí você ia ser um surdo mudo na vida. Mas você foi cientista. Você ficou lá, pá, pô, pá, pai, mãe. É tudo no empirismo, tudo na ciência, tudo na prática. Cresceu, virou crente. Uma coisa que o livro fala também, que é muito importante, deixar destacado aqui, é que tem uma diferença entre funciona e não funciona, e não pode é cultural. O livro enfatiza muito, isso é muito importante. Aí você acha que as coisas são impossíveis. Quando não funciona é porque é impossível. Mas quando não pode, não é porque é impossível, é porque te ensinaram que não pode. E aí, como você vive como crente, você acha que não pode é igual a impossível, mas não pode. Beleza, eu vou para a próxima pergunta, então. Essa próxima pergunta também é bem interessante. Vamos ver o que vocês conseguem concluir. É da Jaciana essa pergunta. A Jaciana disse assim, então... o então é inferência, né? É a pessoa pensando, então é bom. Que a pessoa observa tudo e ela fica observando assim, né? Fica olhando assim. Aí ela saca coisa, depois ela saca, né? Aí ela manda um então. Então quer dizer que, né? Porque ela observou, porque se você não observar, não tem então. O então é sempre se isso, logo é o então. Então a Jaciane observou. Ela olhou tudo que estava no livro e mandou um então. Então, sofrimento é desejo reprimido. Ponto de interrogação. Ferrari, então sofrimento é desejo reprimido? E aí, quem tem resposta para essa pergunta? Então, quem tem resposta? Quem arrisca uma resposta? Sofrimento é desejo reprimido? Sim, não. Por quê? Ué, vocês não têm sofrimento, gente? Olha para o sofrimento aí de vocês. Pode falar, Iracira. Eu acho que sim, Ferrari. Sofrimento é um desejo reprimido. Pelo menos na minha experiência é. Quando eu não consigo realizar um desejo, eu fico frustrada, dói. De todas as maneiras possíveis, dependendo do desejo. De todas as maneiras possíveis e impossíveis, a gente sofre. Quando não realiza um desejo. Não pode, não deve, não... Tem sempre um impedimento, tem sempre um limite. Quando você não pode ultrapassar um certo limite posto, sabe lá Deus por quê, para realizar um desejo, a gente... Beleza, Iracira. Vamos ver outras opiniões aqui. Valeu. Qual a pergunta é sua, Jaciana? Eu vou deixar a Marilena falar na sua frente, depois você fala. Pode falar, Marilene. Eu ia falar mais ou menos isso que a Iracira falou mesmo, que não seria o desejo reprimido, seria um desejo não realizado. Entendi. Beleza. Então, sofrimento é desejo não realizado. Vamos ver a Jaciane agora. Pronto, Jaciane. Qual é a sua resposta para a sua pergunta? Eu acho que na minha experiência, quando a gente tem um desejo que
Desejo não realizado, eu acho que é diferente de desejo reprimido. Porque a repressão é uma coisa que você quer fazer, você só sossega quando você fizer e você reprime, põe debaixo do tapete, finge que não está com vontade, mas tá. Então, aí sofre. É como viver fingindo, né? Eu acho. Então, você só responde se fosse uma pergunta de sim ou não, você responderia sim ou não. Sofrimento é desejo reprimido? Sim ou não? Sim? Sim. Aham. Sim. Sim. Tem certeza? Vixe, agora eu fiquei em dúvida. Para mim é. Olha que não é. Ai, meu Deus. É o que então, Senhor? É pior do que isso, não é possível. Não é? É sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Você tem certeza? É sim mesmo? Absoluta. Aí sim. Então, tá. Valeu, Jacine. Daqui a pouco eu comento. Vamos ver o que a Iracira tem para falar. Pode falar, Iracira. Mas, em última instância, é a falta de autoconhecimento, né, Ferrari? Eu acho que o sofrimento advém daí, qualquer sofrimento, qualquer ele. Eu acho que, em última instância, é a falta de conhecimento de si. Beleza. Vou comentar agora, então. A resposta da Iracira, a primeira, está correta. Sofrimento é desejo não realizado. É isso que é sofrimento. Se o seu desejo estiver sendo realizado, o resultado é felicidade. Quando você está realizando o seu desejo, você não sofre, você experimenta felicidade. O desejo não realizado é o sofrimento. Quando você reprime o seu desejo, você está impedindo o seu desejo de ser realizado. Então, por isso você sofre. O lance da repressão é que o seu desejo pode ser impedido, pode não estar acontecendo, mas não a causa pode ser a circunstância. Agora, quando você reprime o desejo, a causa do desejo não estar acontecendo não está na circunstância, está na sua decisão em reprimir o seu desejo. Essa que é a diferença. Mas, em ambos os casos, o desejo não está sendo realizado. Então, por isso que o sofrimento está ali. Aí, depois tem isso que a Iracira falou agora, da ignorância, tem uma sutileza ali que a gente vai estudar com mais profundidade na fase psicológica, mas eu já adianto, né? Que é quando tem uma diferença entre o sofrimento e o sofrimento perpetuado. Então, quando você experimenta o sofrimento, pode ser que o sofrimento que está acontecendo, a primeira experiência do sofrimento pode ser circunstancial ou você reprimindo. Agora, se ele se perpetua, aí isso também é sofrimento, porque o desejo não vai ser realizado, vai ficar permanecer. Mas essa perpetuação ela acontece porque você está ignorando alguma coisa. Então, aí sim, o sofrimento perpetuado, a perpetuação do sofrimento se dá devido à ignorância. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. É a última. A pergunta é a dona da pergunta não está mais aqui. Deixa eu ver se está. Tá? Aqui. Pergunta da Sabrina. Eu conversei com você no recreio, na tarefa, mas a pergunta vale a gente conversar um pouquinho mais. Então, o desejo... Eu mudei um pouco sua pergunta, para ficar uma pergunta mesmo. Ela estava em 2 tempos, né?
O desejo mundano é do ser? A pergunta é essa. O desejo mundano, atenção para a palavra mundano, o desejo mundano é do ser? Sim ou não? E por quê? Alguém tem resposta para essa pergunta? O desejo mundano é do ser? Iracira. Pode falar, Iracira. Ferrari, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, porque, assim, o ser, ele está no mundo, ele não é do mundo, mas ele está no mundo. E eu não sei se tem outro tipo de experiência, não dá para saber se tem outro tipo de experiência fora do mundo para o ser, né? A gente só pode falar da experiência que a gente está tendo aqui. Então, de certa forma, o ser é do mundo. Não é isso a pergunta dele? Repete aí a pergunta, por favor. O desejo mundano é do mundo? É do ser? Sim, se o desejo está acontecendo dentro do ser, só pode ser do ser. Não acontece partindo do ser. Nada acontece que não seja do ser, no ser e para o ser. Partindo desse ponto de vista, sim. Muito bem. Tá? Valeu pela resposta. Alguém mais? A pergunta da Sabrina, se estiver me ouvindo aí, você pode se defender, você tem direito à réplica. A pergunta da Sabrina tem áreas de... A palavra mundano tem áreas de profano. Né? O desejo mundano, profano, vil e baixo é do ser, né? Para mim, a pergunta soa assim, né? O desejo mundano, profano, vil e baixo é do ser? Fica com aquela dicotomia, né? Tem o mundano aqui e o espiritual aqui, né? A coisa chique, que aqui é gentalha aqui, mundano, gentalha aqui. O ser está aqui, né? O ser não está misturado, você não está na merda, ele está aqui, ó, lá no paraíso, no nirvana, sei lá onde, está na estratosfera, além da caverna de Platão, enfim, aqui, ó. E aqui está o mundano, profano, vil e baixo. Cabe sobre a pergunta, para não responder a pergunta com uma pergunta, de uma forma científica mesmo, cabe fazer uma pergunta sobre a pergunta. Né? O desejo mundano é do ser? Pergunta sobre a pergunta assim. Se não é do ser, de quem que é? É do Papai Noel? É da fada e dos gnomos? É da minhoca verde extraterrestre, minhoca extraterrestre do pum verde? Quem é o desejo mundano se não é do ser? De quem? É óbvio que é do ser, né? A Iracira respondeu bem. O que acontece é que o desejo do ser está humanizado. Mas o fato do desejo estar humanizado não significa que o desejo é do humano. O humano não deseja porra nenhuma. Quem deseja é o ser. A natureza humana apenas prisma o desejo. A natureza humana não deseja nada.
A natureza humana é como se fosse um programa. O programa não quer nada. Quem quer é o usuário. Aí, se você vê as coisas acontecendo na tela, é porque o usuário está mandando aquela coisa acontecendo na tela. Porque se o usuário falar, não faz nada, o programa não faz nada. O programa não tem vontade própria. A natureza humana é uma ferramenta. A ferramenta não tem nem consciência e nem vontade própria. Já viu chave de fenda falar, eu não quero apertar esse parafuso. Eu acho que vou fazer curso para virar um abacaxi. Não, chave de fenda não tem vontade própria. Ferramenta não tem vontade própria e nem consciência. Aliás, esse é o assunto da moda, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma ferramenta, não tem nem vontade própria e nem consciência. Então, a natureza humana não tem vontade própria e nem consciência. A consciência do ser está humanizada. E o desejo do ser também está humanizado. Então é por isso que parece que o humano tem consciência e parece que o humano tem desejo. Mas não é. O desejo é sempre do ser, a consciência é sempre do ser. Só que está humanizada. Então é como uma luz passando num prisma. Quando você vê as 7 cores é a cor branca prismada. Assim é o desejo do ser. O seu desejo humano não é humano. É o seu desejo de ser prismado pela natureza humana. Beleza? Então tá aí a explicação do desejo humano que não existe, que é existencial. Beleza, gente? Acabou as perguntas. Já está meio que no horário. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Quer se manifestar de alguma maneira? Aproveita, Yolanda. Pode falar, Yolanda. Com relação a essa questão de profano, pode ser que assim, a interpretação do desejo seja equivocada? De que forma que eu quero dizer? Que a gente acha profano, por exemplo, acha errado. Claro, a gente... Você matar o outro, né? E aí, isso. A gente não se vê, quando fala em profano, é porque a gente não se vê como ser humano, a gente se vê como humano ser. Aí tem o humano aqui embaixo e o ser aqui em cima. Quando você se vê como ser humano, não tem essa dualidade. É aqui, ó. Ser humano, uma coisa só. É igual, não tem a água e o gelo. A água está no gelo. Entendeu? Não tem essa dualidade. A dualidade é assim, o gelo é profano, a água é sagrada. Não, mas a água está no gelo. Tudo junto ali. Entendi. Beleza? Algo mais? Bom, eu vou falar um pouquinho do próximo livro que vocês vão ler, depois falo a declaração e a gente encerra a conversa. Vocês vão ler um livro que chama Meu Big Bang. Eu acho que é esse. Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Esse livro, ele é meio que novo. Ele nunca foi estudado. Mas como eu escrevi ele naquele esquema, vou escrevendo e vou publicando, acho que depois que terminado o ciclo de estudos, tem até algumas perguntas lá. Não tem nenhum áudio nem nada, porque não teve um estudo, mas tem algumas perguntas lá de quem fez conforme foi lendo, conforme foi escrevendo. O propósito desse livro,
meu Big Bang é simplificar a vida de vocês no entendimento de criação da realidade. Olha, é o penúltimo livro da fase existencial. Depois desse só tem mais um livro que é de transição e aí a gente vai para a fase psicológica. Então, nesse penúltimo livro, que é o Meu Big Bang, vocês vão ler um livro que usa uma metáfora, que é a metáfora da bexiga. E essa metáfora tem a finalidade de simplificar para você ser que está brincando de criação de realidade humana, simplificar para você o entendimento do processo de criação de realidade, como funciona a criação de realidade. Então, essa metáfora da bexiga, o livro é escrito para explicar a metáfora da bexiga e tratar dela, ela visa ajudar você a simplificar, você vai ficar com uma espécie de sabe, quando você vai fazer vestibular e o professor tem uma formulinha ali para você arrasar na prova. Meu Big Bang é isso, é uma formulinha para quando você estiver criando sua realidade, lembrar e falar, puta, é isso mesmo, tá? Lembrar da metáfora da bexiga e conseguir ser um bom criador de realidade. Então, não é dica, é uma... Como que é? Esqueci a palavra. Mas, assim, com uma grande ajuda para você. A manha, né? Não, manha, dica, não é. Esqueci a palavra. Mas é isso. É uma grande ajuda, assim, facilitador. Colinha? Talvez seja tipo uma colinha, assim. Enfim, vocês vão ler e vão ver. Pouco importa a palavra aí. Depois eu penso na palavra que eu queria falar. E boa leitura para vocês. Penúltimo livro da fase existencial. E já estamos indo para a fase psicológica. Vou falar a declaração, fica encerrado. Agradeço a conversa, a aula de hoje. Agradeço a todos que colaboraram, fazendo perguntas, respondendo. Prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade, que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente, prossigamos.